A gente abriu já o programa falando sobre arte, sobre teatro, chamando sempre para a Feira do Livro, que enquanto está em andamento, a gente fica de olho na Praça da Alfândega. E na sexta-feira, entre os livros lançados, o Regresso pela Porta de Marfim, de Ronald Augusto, que é poeta, professor, ensaísta e crítico de poesia, um gaúcho com décadas de atuação literária, com extensão nacional e internacional e que conversa conosco a partir de agora. Muito bom dia. Acho que eu fiquei sem áudio aqui, né? Bom dia, professor. Bom dia. Fui eu que fiquei sem áudio. Agora sim. Então, também muito obrigada por nos atender nesse início de manhã. A gente começa a nossa conversa, mas eu quero passar a primeira pergunta para alguém que tem um vínculo para além do jornalismo e que foi sua aluna no ensino médio, a Larissa Har. Bom dia, Exatamente. prof. Eu não consigo falar com o professor Ronald sem chamar de professor, né? A gente traz aqui que é Bom poeta, dia, professor, ensaísta, mas para mim é o prof. Bom dia, prof. Então, o professor Ronald foi meu professor de filosofia no ensino médio, na escola Padre Reus, na Tristeza, acho que foi cerca de um ano, né, prof? Não lembro. Mas eu juro que eu não vou iniciar aqui a nossa conversa perguntando se eu fui uma boa aluna. Porque isso é certamente, né? Foi uma boa Mas aluna. eu E recentemente... Foi uma boa aluna, desculpa te interromper. Pode prosseguir. E, aliás, a turma toda, eu tenho belas lembranças de toda a turma. Tem uma aluna, uma colega tua, que foi fazer filosofia por conta de ter feito filosofia comigo. Eu fiquei muito feliz de ter influenciado ela. Ai, que bacana. Professor inspirador, que Professores maravilha. são os reais influenciadores, né? Eu sempre digo isso. Mas, então, professor, no ano passado, se eu não me engano, o senhor fez um painel na própria Feira do Livro mesmo, e uma das falas foi bem marcantes, né? Na verdade, o senhor trouxe que a literatura acaba não mudando o caráter das pessoas. Então, trazendo esse paralelo para a nossa Feira do Livro desse ano, o que a literatura consegue fazer tanto de quem escreve e tanto de quem a consome? É que tem diversas concepções de literatura disputam assim, né, o interesse das pessoas, né, e a visão de mundo das pessoas. A minha concepção com relação à literatura é a mesma que diz respeito à arte em geral. É uma espécie de produto, né, e realização da imaginação. A gente atribui uma série de valores à literatura, à poesia e à arte. Né? Um deles é que ela pode salvar, que ela pode mudar o mundo, né? Mas isso são atributos exteriores às artes, digamos assim. Né? A gente não sabe o efeito que qualquer obra de arte vai causar nas pessoas. A gente pode tentar realizar isso, mas a gente não tem garantia, porque a arte, a literatura, né, elas são subjetivas, elas são ambíguas, elas têm, isso é a riqueza delas. Né? Elas não concluem absolutamente nada. Não é como um discurso do filósofo, não é como um discurso, sei lá, de um político que precisa chegar em algum lugar, né, e ter um efeito prático sobre a vida. Né? O sociólogo, né? E mesmo nós, professores, a gente tem que chegar a alguma conclusão, alguma solução para problemas. E a arte, em geral, ela não resolve os problemas da humanidade. Ela descreve, ela figura, né? Ela inventa, muitas das vezes, inventa mundos paralelos e não o nosso mundo. Mas óbvio também que tem artistas que falam do mundo, que representam o mundo, que tentam transformar o mundo, que a poesia e a arte também tentou na história e ainda tenta. Mas, na minha concepção, eu aprecio mais a arte que lida com a imaginação, né? Que lida com a invenção de um mundo, né? Que, de certa forma, é uma crítica ao mundo que a gente vive. Bom, o senhor já trouxe aí uma inspiração, né? Contar que teve um aluno que fez filosofia a partir desse contato já é uma grande influência, né? Imagino que para quem ouve algo assim, já pensa, olha, fez sentido, né? O que eu fiz até aqui. Mas como escritor e poeta, eu vi o seu livro é o primeiro livro publicado em 1983, certo? Exato, exato. E daí a gente pensa, né? Quanto tempo transcorrido desde lá? São 40 anos. Esse ano a gente tem, na Feira do Livro de Porto Alegre, uma curadoria de literatura negra.
esse é um tema que eu diria que é relativamente recente, né, para o tempo que transcorre da necessidade dessa discussão, nas últimas décadas, ganhando mais espaço, mais representatividade, já interferindo no nosso vocabulário, né, na escolha das palavras que a gente utiliza, na crítica ao nosso repertório. Eu digo porque eu sinto muito isso, porque peguei esse processo. São mais de 20 anos como jornalista, então a gente foi aprendendo também a lidar com as palavras, a ter um discurso, a corrigir o nosso discurso, as nossas abordagens. E eu acredito muito em processo, né? O patrulhamento, eu acho que acaba não ajudando muito quando se faz um cancelamento de quem se equivoca, quando tem vontade de estar no aprendizado. Mas dessa disposição, né, de a gente aprender com isso. E daí eu lhe pergunto, nesses 40 anos de trajetória, a gente falava, a partir da pergunta da Larissa, sobre o que a arte, o que a literatura pode fazer. O que o senhor percebe que a arte, a literatura fez nesse sentido de representatividade dentro da literatura afro-brasileira? Ela colabora com esse processo que a sociedade vem passando já há algum tempo de transformação, de revisão, né, do seu comportamento em relação a diversos grupos étnicos que formam o Brasil, né? Os negros, os indígenas, e também, se a gente quiser levar isso para um debate mais amplo, a questão também de gênero, fez com que a gente revisasse os nossos comportamentos. Mais do que uma mudança e uma troca de palavras, a gente tem que fazer uma mudança e uma troca de relações, né, com relação, na perspectiva de respeitar as experiências de vida, os estados mentais das pessoas que fazem parte desses grupos, sejam eles grupos de gênero ou étnico-raciais. A literatura que as pessoas negras vêm fazendo, pelo menos a gente pode, se a gente quiser datar quando isso começou, né, o Oliveira Silveira, que é um grande poeta, que é, por exemplo, o poeta e o escritor intelectual que propôs o 20 de novembro, né, Oliveira Silveira, ele diz que quando o primeiro negro chegou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já começou a ter uma produção escrita de pessoas negras. Então, a produção dessas pessoas vem acontecendo há muito tempo no Brasil, há muito, muito tempo. E ela ajudou, de certo modo, a trazer novas representações da experiência de vida, da experiência histórica dessas pessoas no Brasil, né? Então, a gente sabe, pelo menos com a Maria Firmina dos Reis, lá do Maranhão, que mesmo durante a escravidão, as pessoas negras tinham, e sempre teve, mas a escravidão tentou nos iludir a respeito disso, que as pessoas negras têm processos intelectuais, que as pessoas negras pensam, que as pessoas negras podem se autodeterminar, né? Então, tem um monte de experiência importante que essa literatura trouxe para o leitor em geral, né? Óbvio que um dos focos dessa literatura é também falar para as pessoas negras, né? E essa literatura que recentemente, como tu disse, começou a chamar a atenção como conceito de literatura negra, ela já surge desde a década de 1970, né? Mas o sistema literário, quando eu digo sistema literário, as editoras, as feiras de livro, etc., só começaram a dar atenção mais recentemente, né? Então parece que é uma coisa recente, mas há muito tempo a gente vem fazendo literatura no Brasil. Não, com certeza, onde existe, né, uma pessoa que esteja disposta a colocar suas ideias, existe essa criação. E eu gostei muito quando falou que da literatura como a realização da imaginação, né? E outro ponto que o senhor coloca quando fala da comunicação, muito mais que escolha de palavras, com certeza. Coloquei porque é o exemplo do que a gente vive aqui na comunicação, né? Como algo que é a expressão, e aí o termo que o senhor usou, dos estados mentais, né? Aquilo que a gente já incorporou, aquilo de fato acredita, as nossas visões de mundo, os nossos sentimentos a respeito. Na comunicação, a expressão é a ponta desse iceberg, né? E aqui retomando, então, né, inclusive lembrando
dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Também lembro de outros autores que para mim, ajudaram a instruir neste processo e na responsabilidade que temos, né, mesmo dentro do que se chama da branquitude e de um lugar de fala diferente, como a Djamila Ribeiro, que nos chama atenção, né, para esse papel, para esse parar para olhar. E gostaria que trouxesse, então, que a gente já entrasse dentro da sua produção, do que foi lançado na sexta-feira, por favor. Né? Fale do seu livro mais recente, que trouxe para a Feira do Livro, o Regresso pela Porta de Marfim. Dentro da minha história como escritora, é um gênero diferente que eu estou trabalhando. Né? Sempre trabalhei com poesia, ou teoria literária, ensaio. Esse livro é o Regresso pela Porta de Marfim, editado pela Oguns, uma editora da Bahia, que é o terceiro livro já que eu lanço pela Oguns Tox. É um livro de prosa, de ficção, né? É uma experiência com narrativas breves, né? Que ao mesmo tempo, pelo fato de eu ser poeta, essas narrativas, elas também, como eu falei, que a poesia e a arte não precisam concluir absolutamente nada, não estão obrigadas a concluir. Essas minhas narrativas, às vezes, por serem breves e fragmentárias, elas não chegam a uma conclusão muito, muito óbvia para o leitor, né? Mas é o modo de literatura que eu gosto de fazer. E eu acho que o leitor também deve ser provocado, né, a sair do seu lugar comum, do seu lugar de compreensão facilitada. Eu gosto de desafiar o leitor, porque eu sempre gostei de ser um leitor desafiado. Sempre gostei de ler textos que me desafiassem como leitor, como intérprete. Então, esses textos são uma experiência com a prosa. Eu digo que é a minha primeira e última. Não porque eu tenha me arrependido, mas porque eu acho que eu fiz o que eu gostaria de fazer e estou satisfeito. Mas alguma chave de leitura, então, para quem vai pegar este livro? Uma chave de leitura que eu posso dar é porque é um autor que eu gosto muito, que é o Machado de Assis. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que eu estou tentando, né, emular, mas o tempo todo que eu escrevia os textos, eu lembrava dessa prosa do Machado de Assis, que é uma prosa, embora ele fosse um romancista, né, tenha sido um romancista, o maior romancista da nossa história literária, talvez até no mundo seja um dos maiores escritores, né? Talvez não, sim. E a prosa do Machado, ela é bastante fragmentária, né? Se alguém lembra, ou se alguém leu, por exemplo, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai lembrar que determinados capítulos são um parágrafo apenas. Como é que ele escreve um parágrafo de um romance, resumindo isso num capítulo? Isso eu acho de uma ousadia maravilhosa, assim, né? E sem deixar de ser sempre profundo, né, instigante. E quando eu escrevia os meus textos, eu lembrava disso, né? Da lição, da brevidade, num gênero que gosta da demora, né? Que gosta de textos mais longos, que é o romance e a narrativa. Não, verdade. E esse diálogo direto, né? O vínculo que ele faz com o leitor, ao fazer isso, a gente consegue compreender essa narrativa. E quando falaste dessa síntese, me lembrei de um livro da Carla Madeira, Tudo é Rio, que tem um capítulo que é uma única palavra. Então, dentro de uma narrativa, dependendo da narrativa, se consegue fazer sentido. Mas antes de terminar, eu queria voltar ao início dessa conversa, que foi essa inspiração como professora. A gente recentemente tratou aqui, até lembrando do Dia do Professor também, toda aquela semana, do apagão da docência. E fico pensando que a melhor maneira de termos mais docentes seja realmente a presença de professores inspiradores, né? Então a gente entra num ciclo que por que falta inspiração ou da presença dos professores em sala de aula sendo capazes de fazer essa inspiração. Claro que não se pode colocar todo este peso sobre os docentes, né, de convencimento de que as pessoas busquem as licenciaturas, mas também do que talvez falte de inspiração a quem hoje está em sala de aula e que talvez uma palavra sua possa retomar essa inspiração ou primeiro amor pela docência. Hoje em dia, eu acho que ser professor é ter consciência de que é preciso também fazer uma luta política e social para que esse trabalho, essa profissão seja respeitada, né? Que seja respeitado como um trabalho dos mais importantes e que a gente talvez comece a rever essa ideia de que é uma espécie de missão, é uma espécie de dom,
né? Porque aí a gente cobra do professor um comportamento que não é o comportamento da vida prática, da vida empírica, né? Óbvio que eu sempre me envolvi com a docência, com o ensino, porque eu gosto de fazer isso, né? Foi algo que me constitui. Desde o início eu sempre gostei de fazer isso. Mas muita gente também opta pelo trabalho de professor porque é um trabalho, é uma profissão digna, né? Então, acho que é importante também de pensar nesse aspecto, no aspecto prático, no aspecto das relações de poder que existem, assim, que dizem que determinadas profissões são boas ou não, né? E também do respeito que essa profissão precisa ter, né? Um amigo meu agora fez um pé na estrada, assim, pela Europa, e quando ele dizia para pessoas que encontrava, né, durante essa viagem, que ele era professor, todo mundo ficava muito impressionado, assim, não pelo fato de ele ser professor, assim, mas elogiava a escolha dele de ser professor, porque nesses países que ele visitava era e é uma profissão muito respeitada. O professor é um sujeito muito respeitado, né? Se considera a importância social dessa pessoa, desse indivíduo que se torna professor. Eu acho que para além desse respeito que a gente tem no Brasil, as pessoas se orgulham disso. Olha, né? Professor, e como a gente começou a nossa conversa, mudou a minha vida. Eu lembro de um professor desde sempre, da minha infância, mas isso não se traduz na prática, né, do Estado com relação à nossa atividade. Esse que é um problema. E até trago aqui, Sabrina, que eu lembro de uma forma muito saudosa das aulas do professor Ronald, que foi uma das pessoas que me fez refletir sobre intolerância e tolerância. Se a gente pode tolerar a intolerância ou não, e vice-versa. E até trago para reflexão aqui dos nossos ouvintes, né? Como é que a gente pensa sobre isso. Mas foi nas aulas do professor Ronald que eu comecei a pensar sobre isso, né? Então, o poder de influência de um professor certamente, sem dúvidas, é grandioso. Mas, professor, para a gente ir finalizando, então, como é que a gente encontra os seus livros hoje? Como é que a gente consegue adquiri-los? Por enquanto, assim, a Feira do Livro a gente tem a sessão de autógrafos. A sessão de autógrafos é algo simbólico, né? É um clássico, né? Que a gente faz o lançamento do livro, né? Então eu fiz a sessão de autógrafos, mas eu vou fazer só o lançamento mesmo, digamos assim, oficial, na livraria, no ano que vem, porque agora já está chegando o fim do ano, a gente tem que preparar as notas também lá nas escolas, né? O ano está praticamente terminado, né? Então eu não vou lançar agora porque é contraproducente, não tem muito espaço, assim, não dá muito certo. Lançar livro depois da Feira do Livro é meio absurdo, né? Todo mundo já está saturado de livro, de certa forma. Estou brincando, mas a tendência é a gente esperar um pouco mais, né? Então eu vou lançar o livro essas agendas de fim de ano são quase impossíveis, né? Exatamente. Eu vou lançar assim, o livro mesmo numa livraria, algum espaço no ano que vem, no início de 2025. Mas ele já está em pré-venda no site, né? Pode procurar no Instagram também, a editora Alguns Toques Negros, né? Que aí as pessoas já podem comprar os exemplares. Tá certo, muito obrigada, professor Ronald Augusto, que lançou sexta-feira o Regresso pela Porta de Marfim, mas tem uma longa lista de publicações, então, que podem ser buscadas, adquiridas, para fazer essa leitura e conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Muito bom dia. Bom dia, abraço, Larissa, bom te rever. E Sabrina, bom te conhecer também. Obrigada, professor.